Carlos Vinícius ou Fernando Zampedri? Também surgiu um boato agora sobre Lautaro Dias. A verdade é que o São Paulo está muito próximo de anunciar o seu novo camisa 9. Eu quero te atualizar dos três. O que está acontecendo aqui? Não, vamos lá. Quero falar com você também sobre Paul Fernandes, que deu muito o que falar, hein? E o Paul Fernandes acaba pingando aqui no São Paulo, o jogador vai aparecer por aqui e deu um buchicho danado sobre Igor Vinícius versus Coronado. A troca do São Paulo e Corinthians lá, quero falar com você sobre tudo. Tem pingos nos is que eu trago aqui agora com algumas atualizações, reviravoltas e tudo que é de bom. Tem o caso do Luan também, tem o caso do Antony, uma bolada pro São Paulo, tem a preparação do jogo contra o Vasco. Agora um monte de coisa, mil coisas aqui para nós trocarmos uma ideia. Vamos juntos então? Então vamos juntos então. Chega nesse like brabo aí, ó, um likeinho e se inscreva aqui também. Chega junto, dá um hype. Sabe que é dar um hype no vídeo? Você dá uma função aí, acho que tem, né? É hype, aí eu vou aparecer no primeiro, number one of the Brasil. Número 1 do Brasil aqui de hype dos meus amigos aqui do canal. Ah, para, né? E aqui é tudo São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que pode faturar uma bolada com o Antony. Bayer Leverkusen, obrigado Bayer Leverkusen. É um time que vai pagar. Sinalizou lá para o United, né? O time âncora do mundo, o time o que afunda, o que trava você, aquele que você não vai sair daqui, sabe? Pega pelo teu pé e fala, você não vai sair. É o Manchester, né? Onde o time que qualquer jogador vira um defunto, um morto ali. E o Antony virou. E aí o Manchester mandou o cara pro Betis, o cara em tempo recorde vira ídolo. E agora o Leverkusen falou, eu vou pagar. Quanto é que é essa parada aí, o United? Eles falaram, ó, paguei 100 milhões, quero 50. E uma vez que o Bayern pague 50, pinga 12 milhões e pouco de reais para o São Paulo Futebol Clube. O Antony, ele não foi só bom em campo pro São Paulo, né? Teve um lance também que o Pablo Felipe, o Antony acaba de entrar, o Antony chuta uma bola pro gol, e o Pablo, que já tinha perdido 400 mil gols até aquele momento durante o jogo, durante a estadia dele no São Paulo, aquele nightmare, aquele pesadelo do Pablo no São Paulo, o Antony chuta e o Pablo começa, Antony, toca a bola! Nossa, o Antony virou e falou, como é que é? Ah, vai, e mandou o Pablo para aquele lugar, porque o Antony é um cara de personalidade. Então ele só fez bem pro São Paulo. Além do Pablo, além dele ter jogado muita bola, ele foi vendido lá pro Ajax por uma fortuna, foi pro Manchester, ganhamos outra fortuna e agora vai para o Leverkusen e vamos ganhar, não é a fortuna, os 12 milhões, mas por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, tem aquele lateral, Salatiel, aquele lá do River Plate lá, que é o lateral que era da Espanha, e ele jogou na seleção, na Copa, na seleção da Argentina, o São Paulo podia ter comprado, o São Paulo falou, não vou comprar porque custa 24 milhões. Nesse nível aí a conversa. E agora, e aí comprou o Marcos Antônio, não vamos esquecer, quer comprar Juan Tresori, não vamos esquecer, mas o lateral da seleção argentina não podia comprar, né? Não tinha grana pra aquilo lá tudo, não. E aí, o que acontece? O Antony, ele vai render pro São Paulo agora metade dessa bolada. Então, é grana sim. É grana alta. Imagina o contexto, né? Você vai falar assim, vai vender aí o Rian Francisco por 12 milhões de reais. Não é nada, dinheiro de pinga. Agora, o Antony vai ser vendido pela milésima vez e vamos ganhar mais 12 milhões, aí é fortuna. Aí eu tô muito empolgado. E Antony, você merece mais que o Estevão jogar na seleção, tá? E vai jogar e tem que ser titular. O Estevão tem que pôr a camisa do Cuiabá no rival, né? A camisa do Bragantino, não é do Bragantino, sei lá qual time que ele joga bem. Tem que pôr um time menor aí pra mostrar aí que o Estevão pode jogar. O Antony hoje, muito mais jogador, nem compara. Tudo que o Estevão faz na boa fase, o Antony faz na má fase. É nesse nível a comparação. Então o Antony sim, e tem que jogar, e parabéns. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui um negócio. Luan, o volante de São Paulo que teria emagrecido 12 quilos, ele vai ser mandado embora, pelo que eu estou sabendo. E essa história não me desce, porque recentemente o Belmonte veio a público falar sobre esses 12 quilos a menos que ele eliminou do corpo. Então por que o Belmonte veio falar e agora o cara não vai jogar? É o Zubeldia que não vai deixar? Tá nesse nível aí, o Zubeldia decide? Na queda de braço, é o Zubeldia que fala, não,
Vocês não vão ter futuro com o Luan. É por aí. Mas teve um inscrito aqui do canal que falou a verdade também. Falou, Gilbão, como assim o Luan é tudo isso aí? Por que os times não estão brigando para tê-lo? E também é verdade, né? Uma coisa é o Igor Vinícius. Tem 4 times da Série A que querem o Igor Vinícius. O outro realmente é o Luan, que não é tudo isso. Não está jogando tudo isso. O Luan, ele precisa voltar à carreira dele. Uma pena que ele vai embora do São Paulo, porque se ele voltar, não será mais nosso. Eu acho que bola para ser um dos melhores volantes do Brasil ele tem. O Igor Vinícius, ele tá chamando muita atenção, essa saída dele do São Paulo, não é muito pela saída, a saída já tava meio calculadinha, meio caguetada, né? Quando o São Paulo não chama o Igor pra renovar lá pra maio, abril, São Paulo não chamou. Então você fala, peraí, no meio do ano ele pode assinar para contrato qualquer um. Então era como março, abril, maio chamar ele para renovar. Como o São Paulo chama um monte de cara e não chama o Igor Vinícius, estava na cara já, sabe? Cartinha marcada que o São Paulo não ia renovar. E aí o Igor Vinícius, ao procurar o clube, aparecem 4 times da Série A, como eu tenho dito para vocês. Então é Corinthians, Santos, Vasco e... Fortaleza. Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza. O que chama a atenção nessa história é que o Corinthians ele tá praticamente assinado já com o Igor Vinícius. Então nós vamos ver o cara lá com o Dorival Júnior. E o que pega nas últimas horas é o lance do Coronado. Até eu mesmo fiz um vídeo sobre o Coronado, mas assim, não tô entendendo agora, por tudo que eu apurei, que o São Paulo vai conseguir avançar com o Coronado. Não estou garantindo que não vem. Não é meu papel chegar aqui e falar, não vem, o São Paulo não tem dinheiro. Não é comigo isso, você sabe, né? Um time que não tem dinheiro não compra o Marcos Antônio pra ser reserva de volante, não quer comprar o Juan Tressoldi pra ser zagueiro reserva, não quer. Esse time é o time que tem grana. Então eu não vou falar que não tem dinheiro para trazer o Coronado. Não é o meu papel aqui. O que eu acho é que o São Paulo talvez não queira o Coronado. Esse é o ponto. Porque o Coronado iria bater de frente com o Luciano. O Coronado ele teria que tirar a posição do Oscar, o Oscar, nosso meia. Não daria pro rapaz vir aqui e ser muito mais do que ele tem sido no time do Corinthians, né? Então eu acho que o São Paulo vai evitar esse tipo de contratação. E se você me perguntar se eu sou a favor, eu acho que eu sou a favor de não vir mesmo. Gosto, bom jogador, mas muito que me pega não é nem o valor dele. Muito que me pega é por que ele não é titular do Corinthians. Um time que fez das tripas coração pra contratá-lo e lá ele não joga. Então ele vai vir pro São Paulo pra jogar? Não sei, hein? Pegaram o descarte do Corinthians, o cara que eles não quiseram, e falaram, não, você vem pra cá que você é o cara aqui. Eu não sei, não tô com o pé atrás. E você, como é que tá? Tá com o pé atrás também? Eu gosto do Igor Vinícius, sei que a trajetória dele no São Paulo já tá por um fio. Mas Coronado, acho que é melhor aí o Igor Vinícius ficar até o fim do ano. Se o Corinthians quiser antecipar essa ida deles agora no meio do ano, que pague uma quantia pro São Paulo e vão pra frente. Vida que segue, né? Vamos torcer pro Mike, pro Igor Felisberto, os caras da base. Tô, inclusive, torcendo pro São Paulo comprar o Mike do Palmeiras, que eu acho que é um jogador bem completinho. É um jogador que poderia vir e tá acostumado com título, Coceira. Tá acostumado com título, tá acostumado com jogo grande. Eu gostaria, sinceramente, de ter o Mike do Palmeiras no São Paulo Futebol Clube, sim, beleza? Mas Luan tá fora, tá? Olha só, o São Paulo ele faz uma preparação pro jogo contra o Vasco e ele deu poucos sinais ali, né, do que nós podemos esperar do time do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia, se você me disser que ele tá arrumando o time, eu sinceramente eu não consigo ver a evolução, a melhora. Se alguém me disser assim, ô Juba, sabe o que eu descobri? É que o São Paulo não treina. Eu acredito, eu não duvido disso não. Mostram lá uns lances do São Paulo treinando, né? Eu vi lá o Henrique Carmo chutando uma bola pro gol. Tem o Lucas numa foto que acho que ele voltou pro São Paulo, o Lucas Moura. Pode ser que pegue o Vasco. Pensa que coisa maravilhosa. O Lucas consegue voltar pra pegar o Vasco. O São Paulo tá precisando. Então eu gostaria sim, mas não sei não se, nossa, vai chegar outro time contra o Vasco agora, que o Zubeldia teve 10, 12 dias pra treinar na data FIFA. Não sei, gente, não sei. Sinceramente eu não sei, acho que não. Acho que o Zubeldia não evoluiu esse time do São Paulo aí em nada, beleza? Caso curioso pra caramba, que agora vai muito, muito mesmo, é o do Paul Fernandes, tá? Paul Fernandes, médio volante do Boca Juniors,
Pedido pelo Zubeldia, segundo informações que eu tive na internet, pedido pelo Zubeldia. E aí o São Paulo foi lá e falou, e aí, vamos aí pro São Paulo? Aí ele falou, não, obrigado, vamos pro Fortaleza. O Fortaleza me ofereceu mais, uma queda de braço, onde o Fortaleza teria sido mais atrativo, né, para o Paul Fernandes. Você fala, peraí, cara, o São Paulo perdeu Marinha pro Fortaleza, tudo bem que depois veio o Lucas Moura, né, mas perdeu Marinha pro Fortaleza, depois perdeu o Paul Fernandes, nós estamos perdendo jogador pro Fortaleza, chegou nesse nível aí, e era um jogador que o técnico de São Paulo, ele pediu, né. Uma coisa que eu tenho pra falar a favor desse Zubeldia aí, troca essa garganta aqui. Uma coisa que eu tenho pra falar a favor desse Zubeldia é que é o seguinte, o cara pode ser o ruinzão que for, que eu acho que é. Ele pode ser o cara que não gosta da base, que eu acho que não gosta. Ele tá usando na obrigação aí. Ele pode ser o cara com zero visão de jogo, que é pequeno o time do São Paulo e coloca o time do São Paulo pra jogar igual a LDU, igual o Lanús, e o São Paulo joga por empate e por casualidade, muito casualmente, de vez em quando ganha. Sim, eu acho. Eu acho que esse é o Zubeldia. Mas uma coisa nós temos que defendê-lo. Ele não fica pedindo jogador pra lá e pra cá. Ele não fica endividando o São Paulo com jogador inútil. Como nós vimos gente por aí, né, técnico de Atlético Mineiro, né, fazer aqui no São Paulo. Endividou o São Paulo pedindo jogador inútil. Inútil. Perninha. De quem que eu tô falando? Foi de ninguém, não é do Tietê não, tô zoando. Mas o Cuca, o que fez com o Tietê lá, ele pediu o cara e foi embora. Não o Tietê, que era uma má contratação, não é isso não. Mas como é que você pede o cara e vai embora? Vai se lascar. Então assim, eu penso que o São Paulo tem que atender às necessidades do São Paulo e não de um técnico. E o Zubeldia me parece um cara que treina lá sem reclamar, né? Isso eu tenho que elogiar ele. Quando ele pede pro Fernandes e o São Paulo não leva, eu acho isso um vexame. Não é que eu gosto do Paul Fernandes, mas, por caramba, você tem um técnico, o cara tá pedindo, não é o De Bruyne, né? Ele não tá pedindo aí o Mbappé, ele pediu o Paul Fernandes. Desempregado do Boca, custava o São Paulo ter trazido, sabe? E não comprar o Marcos Antônio, que veio pra ser banco. Mas não fizeram, não trouxeram. O Paul Fernandes acabou no Fortaleza e acaba de rescindir o seu contrato. O Paul Fernandes, já falei mais cedo, eu vou repetir pra quem não viu, ele não teria gostado do dia a dia, do trabalho do Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Então, qual que é a jogada? O Vojvoda, ele gosta de montar o time de acordo com o próximo adversário. Não tem um time padrão. Ele tem um time de acordo com o adversário. Então, Paul Fernandes joga hoje, não joga amanhã, porque o adversário, babá, bibi, não tem Paul Fernandes. E ele falou, Rama, eu joguei bem pra caramba no último jogo. Aí agora no próximo não tô mais? Então ele falou, vou pegar o boné e vou embora daqui. E tá certo, hein? Tá certo. Tem técnico aí também que tá tirando também, né? E onde tá o Vojvoda, né? Tá no Fortaleza, ganhando nada. Falam que é um excelente trabalho. É mesmo. Por quê? Me explique o porquê que ele é um trabalho excelente e aí você me convence. Eu acho um técnico assim horripilante. Não igual o Caixinha, tá? O Caixinha é muito pior. Mas o Vojvoda, ele é o Wagner Mancini igualzinho. Igual piorado. É o Alberto Valentim lá, o bonitão de Cuiabá lá. É no máximo o Alberto Valentim. Nada demais. Sabe? Igual o Jair Ventura ou abaixo. E aí tá lá, e o Paul Fernandes pediu pra ir embora. Só que agora, o Paul Fernandes não está aposentado, não volta pro Boca, pelo que eu me informei, e ele já saiu do Fortaleza e agora o São Paulo pode pegar o cara de graça. Caramba, São Paulo, vamos trazer o Paul Fernandes. Não é que eu goste do cara não, tá? Não confunda. Jubão, você gosta do cara? Não gosto. Não conheço, pra ser mais exato. Agora, se o Zubeldia pediu, ora, entrega o cara pro Zubeldia. Não é caro, tá de graça, tá no mercado. Eu acho que o São Paulo deveria fazer a boa pro seu técnico aí, até porque o cara tá aqui, o São Paulo segurou o cara até agora. Já que segurou, demonstra um pouco mais de dignidade e caráter e contrata o cara pro Zubeldia, né? Vai que o Zubeldia consegue fazer alguma coisa boa com o Paul Fernandes. Pensou belisco uma Libertadores aí? Cai um título do céu da Libertadores? Tá louco. O ano 2025 ele vai entrar pra história como 2000, não igual 2005, né? Mas entra igual 2023, melhorado. Tá louco. Eu gostaria demais. Paul Fernandes venha para o nosso São Paulo. Aliás, São Paulinos, não se assustem se ele fechar com o São Paulo agora nessa semana, tá? Tô dizendo pra vocês já. Se ele fechar essa semana aqui, não me surpreende em nada, beleza? Ó, Carlos Vinícius segue sendo o centroavante que o São Paulo sonha, quer e tá indo pra cima. Mas, se de todo der errado, Fernando Zampedri, pelo que eu me informei, não é carta fora do baralho não. Sabe quem é o Fernando Zampedri?
Aqui eu tive que usar uma colinha, né? Porque eu acho que eu sou um cara que conhece futebol. Quando você fala assim, você conhece futebol? Eu acho que eu sei, eu passo nos testes aí, né, de conhecimento. Agora, quando você me fala, você conhece o Fernando Zampedri? Não conheço o Fernando Zampedri. E a culpa é minha. O cara tem 37 anos, 37. Ele é chileno. Ele não é argentino, o Fernando Zampedri? Chileno. Joga e meio argentino, ele é meio chileno e meio argentino, nacionalidade é que ele tem as duas nacionalidades. E ele joga na Universidade Católica, que é do Chile, esse time que eu conheço. Mas o Zampedri eu não conheço. Nunca tinha ouvido falar. É um cara de 1,85 m, ele é 5 centímetros menor do que o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, centroavante do Tottenham, que jogou com o Lucas Moura, foi pro Fulham, acaba o contrato, ele está desempregado, tá na rua. O São Paulo negociando com ele agora, livre no mercado. São Paulo querendo trazer Carlos Vinícius, mas é caro. Mas deve fechar com ele mesmo essa semana aqui, tá? São Paulo deve fechar Carlos Vinícius agora. Só que se de todo Carlos Vinícius subir no telhado, sabe aquela subir no telhado, já não tá bem mais, tem uma novidade que vai aparecer, aí o São Paulo pode trazer esse Fernando Zampedri que está hoje com 10 jogos na temporada agora e 6 gols. Ele fez 6 gols em 10 jogos jogando pela Universidade Católica do Chile. Ele tem contrato com a Universidade até o fim deste ano aqui, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. E o São Paulo com a Universidade Católica pode fazer uma negociação para transformar imediata a vinda dele, caso o São Paulo queira. O valor dele de mercado no Transfer Market tá de 300 mil euros. Assim, não tem valor. É pouquíssimo, sabe? Um valor simbólico. E esse aqui é um outro cara, centroavante, que o Zubeldia teria pedido ele pra cá. Então o Zubeldia, o que pediu, teria sido o Fernando Zampedri e também o Paul Fernandes. E o São Paulo, se não conseguir trazer o Carlos Vinícius, a informação que eu tenho é que ele vai dar uma insistida no Zampedri. Qual que é o problema do Zampedri? 37 anos. Independente do jogador, parece que ele faz um pivô legal. Pelos números aqui que eu apresentei, 10 jogos, 6 gols, ele é um cara que faz gols, né? Não conheço o jogador, mas ele aparentemente é um cara que faz alguns gols importantes aí. E o São Paulo pode contratá-lo muito mais barato do que o Carlos Vinícius, que segue sendo plano A. Os Carlos Vinícius, ele ainda é plano A e deve também fechar com o São Paulo agora essa semana. O que eu tenho pra mim hoje, de tudo que eu apurei pra trazer no vídeo aqui pra vocês, é: Paul Fernandes, o São Paulo, mesmo que negue, pode negociar pela oportunidade que surgiu ontem que ele rescindiu, e esse Carlos Vinícius deve fechar com o São Paulo ainda essa semana aqui, que vai entrar, que é a última semana antes da parada pro Super Mundial. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de chegar nesse like aí, dá uma hypada, caso você tenha gostado, compartilha para espalhar a palavra e tamo junto.